Bom dia, Dani. Bom dia, Sirlene. Bem-vindas. Bom dia, Eduardo. Eliana. Josi. Bom dia, Sanga amada, grupo amado. Que bom que vocês estão aqui nesse sábado, dia 16 de maio. Olha o tempo passando aí. Sábado chegou. Bom dia a todos. Deixa eu só mudar uma coisa. Voltei. Vamos iniciar a nossa prática de hoje. A nossa prática de hoje, a gente vai fazer uma meditação silenciosa para iniciarmos. Então, essa meditação consiste em você repousar a sua mente, trazer a atenção a um ponto fixo lá na frente, manter os olhos abertos. E aí você vai perceber os pensamentos, perceber tudo que vier, cada pensamento. Observe os pensamentos virem, cada um, observe as nuances que ele possui e deixa eles passarem. Sem se apegar a nenhum pensamento, sem fixar nenhum pensamento, a gente só observa. Observa e deixa ele passar. Observa e deixa ele passar. E para isso a gente usa o ponto fixo lá na frente como uma âncora do momento presente. A gente tenta trazer a nossa mente para cá, por aqui e o agora. Sem se deixar dispersar. Sem deixar se arrastar pelos pensamentos. Então os pensamentos eles vão nos atrair. Eles vão levando a gente, como se fosse uma correnteza mesmo. E aí você fixa a mente aqui. Aqui e agora, no momento presente. Você pode trazer atenção à sua respiração, aguardando a cada exalação como se você ganhasse uma pausa. A inalação vira uma pausa. Então você inala, aguardando a exalação. E o olhar fixo lá na frente. Aqueles pensamentos mais insistentes, aqueles pensamentos que realmente fixam ali a nossa mente, a gente fica ali preso, a gente rotula eles como pensando. Esse pensamento mais insistente, a gente dá esse título para ele. Pensando. No momento que a gente dá esse título para ele, a gente tem a certeza da natureza dele. É como se a gente reconhecesse a natureza dos pensamentos. Então você olha para o pensamento e reconhece ele como pensamento, mentalmente diz pensando. E deixa ele passar. A gente vai fazer com todos os pensamentos que vierem, sem distinção. E sem rejeitar também. Não é rejeitar o pensamento, achar que é só mandar ele embora que ele vai embora, não. Geralmente quando você tenta se livrar de um pensamento aí que ele fica mais forte. Então, aceita ele como é, deixa ele vir, abre o coração para o pensamento, para essas imagens que estão vindo e simplesmente observa a natureza imaterial, a mágica desses pensamentos, né? Os pensamentos são conteúdos mágicos, eles não têm forma nem conteúdo, né? Geralmente. E aí você deixa eles passarem. Então vamos iniciar a nossa prática de hoje. Então senta-se confortavelmente, você pode sentar nessa posição, né? No semilótus, ou pode trazer as pernas, os pés em cima das coxas, ou pode sentar numa cadeira. Então você fica à vontade para sentar da forma que for, se você achar mais confortável, tá? Procura não se recostar no encosto, porque quando a gente se recosta no encosto, geralmente a gente dá aquela molezinha, a gente pega esse curva, e aí a meditação vira outra coisa, né? A gente perde a energia que a gente quer cultivar na meditação. Então a ideia é que a gente cultivar a energia, que é ampliar essa energia da atenção, da concentração, da atenção plena, né? O mindfulness, que é tão falado, tão celebrado,
Então a gente vai buscar essa atenção plena, para que essa atenção plena se estenda para o nosso cotidiano. A gente não vai, a prática de meditação ela não acontece só aqui. A prática de yoga ela não acontece só no momento que você está fazendo aspas, né? Está concentrado naquilo. A ideia é que você estenda essa energia durante todo o seu dia. Então, em todo momento que você tiver, você vai praticar um pouquinho de yoga. Seja através da respiração, seja através da sua concentração, você fazendo as coisas com mais atenção, percebendo realmente aquilo que você está fazendo, a intenção daquilo, sem estar no automático. Porque quando a gente está no automático, aí que vem as questões mais difíceis, né? As problemáticas, os sofrimentos, geralmente são causados até por conta disso, né? Você está tão automático, você não percebe o sentimento do outro, você não percebe aquilo que você está fazendo, que pode estar fazendo mal a você mesmo. Então vamos sair do automático, vamos tirar essa cortina da nossa frente e ver o mundo realmente como ele é. E vamos iniciar a nossa prática. Como eu falei, senta-se confortavelmente, busque. Se quiser, você pode trazer almofadas embaixo dos glúteos. E aí, com as almofadas, você eleva o quadril. Repousa as mãos sobre os joelhos. Pode até relaxar as mãos aqui para o lado também. O máximo de relaxamento que você puder trazer nas outras partes do corpo, você só vai realmente tensionar um pouco aqui as costas, porque é necessário que você mantenha a coluna ereta. Então, para isso, você precisa que essa musculatura ela esteja forte, né? Que ela consiga sustentar por um período a sua coluna. Mas o resto do corpo relaxa. A musculatura da face relaxa completamente. Os lábios, tenta manter os lábios bem relaxados. Solta a mandíbula, o maxilar, deixa bem relaxado. É bem o caminho do meio, a postura de meditação. Você nem vai estar tenso, nem vai estar relaxado. Você vai estar ali, num ponto de equilíbrio entre esses dois estados. Vamos iniciar.
a meditação para vocês? Como é que estava a mente? Então, muitas vezes a gente quer controlar a mente. A mente está naquele formato hoje, acelerado, dinâmico, trazendo vários pensamentos, um atrás do outro. Às vezes você se detém mais em um do que em outro, mas aí você percebe como é transitório. Essa é a ideia da meditação. A ideia da meditação não é controlar a mente. A gente não tem controle sobre isso. O que a gente vai criar é uma pacificação da mente. É muito diferente. Pacificar é lidar melhor com essas situações, como elas se apresentam. É lidar com um pensamento sem criar drama, sem criar uma história gigantesca. Muitas vezes, por exemplo, hoje eu estava com a mente bem agitada, veio vários pensamentos, assim, das mais diversas categorias. Veio música, veio cinema, veio o que eu ouvi ontem, uma coisa que eu li. Então veio várias coisas na minha cabeça. Então quando está ocorrendo isso, está tudo certo. Sua mente está acelerada, está tudo certo. Você observa como é que essa mente está. Ela está acelerada e está ok por estar acelerada. Por algum motivo você criou essa disposição da mente acelerada. Aí você lida com esses pensamentos sem rejeitá-los. Observa, acolhe, libera. Observa, acolhe, libera. Sem alimentar a obsessão, o apego. Que esses são os grandes venenos. Quando você se apega. Por exemplo, a gente às vezes se apega ao sofrimento. Olha que loucura. Vamos ver um pensamento, aquele pensamento, né, que te causa sofrimento, que te causa dor. Aí você ou rejeita, né, querendo se afastar dele de uma forma brusca, ou você alimenta e se apega. Aí aquele também vai crescendo. A rejeição é um ótimo alimento para pensamentos obsessivos. Ou então quando você já tem esse hábito de dramatizar, de criar uma história maior do que ela é, então aí que potencializa. Então, independente do estado da sua mente, se você está mais agitado, se você está mais de boa, se está mais tranquilo, observe os pensamentos, respeita eles como eles são, entende a natureza da sua mente, entende que isso tudo é temporário. Esse estado de mente acelerado ele vai passar, em uma hora você volta a ficar tranquilo. Aí durante a minha prática, conforme eu fui olhando para a minha respiração, conforme eu fui concentrando, os pensamentos eles começaram a dar uma diminuída, a intensidade deles. Aquele pensamento que poderia se demorar mais tempo em outra situação, ele foi logo embora. Só pelo fato de eu observar, ele acolher ele do jeito que ele é, mas sem estar naquele processo automático, né, de formular o pensamento, reformular. Você observa. Aí você vai estendendo isso para o seu dia a dia. Então, durante o seu dia, você percebe que determinados pensamentos eles só vão ser utilizados naquele momento para aquela ação. Então, o pensamento é o princípio da ação. Então, você pensa. Por isso que é muito bom ter cuidado com os pensamentos. Porque se o pensamento é o princípio da ação, se você está pensando muita coisa negativa, olha o quanto de coisa negativa você pode realizar. Você tem que ter cuidado com a natureza dos seus pensamentos. O que eu estou nutrindo ali? O que eu estou alimentando? Eu estou alimentando às vezes uma doença. Lá na frente ela vai me acometer, né? Uma doença psíquica, por exemplo. Um pensamento que começou a surgir de uma hora para outra porque eu não estava observando. Eu simplesmente fui cultivando esse pensamento. Por isso que é importante ter atenção. A gente fala muito de cultivo porque vem meio dessa relação mesmo da agricultura, né? Os primeiros meditadores, eles tinham relação, os primeiros yogis, eles tinham uma relação direta com a agricultura, com a criação do próprio alimento. Então eles observavam, eles tinham essa possibilidade de observar a natureza. Então, se a gente observa a natureza, a gente percebe, né, os tempos de cada coisa. É exatamente como é a mente, como é que a gente cultiva esse estado de mente. O início, o meio e o fim.
Como é que a gente está alimentando esses processos, esses pensamentos, esses comportamentos, desde a sua raiz, desde os primeiros momentos. Você só pode ter isso, só ganha, só tem esse entendimento quem pratica. Quem está ali todo dia regando uma planta, cuidando de uma planta. Você lembra quando adquiriu a planta? Você adquiriu a planta, você comprou o vasinho, colocou a terra, pôs a plantinha lá dentro. Aí a plantinha foi ganhando, a plantinha às vezes já está grande, mas aí ela começa a se adaptar àquele território, ela cresce, vai crescendo, você vai observando os estágios dela. No momento ela pode morrer. Então é isso, é na mesma forma a natureza da nossa mente. A gente tem essa propriedade dentro de nós, de cultivarmos estados emocionais. E aí a atenção é valiosíssima, assim, uma chave preciosa que nós ganhamos, né? Agradecer a todos os mestres que nos permitiram essa prática, né? Essa prática de observar a mente, a prática que a meditação nos oferece, que o yoga nos oferece. Então vamos reiniciar aqui a leitura, né? Quando tudo se desfaz, de Pema Chodron. Orientação para tempos difíceis. Então a gente está no capítulo 11. O nome desse capítulo é a não agressão e os 4 maras. E vamos continuar. Sempre leia um pouquinho do que a gente leu antes, tá? Então vamos lá. Chandramara é como reagimos quando nos puxa um tapete. Sentimos que perdemos tudo aquilo que é bom e fomos jogados para fora do ninho. Vagamos pelo espaço sem uma pista do que vai acontecer em seguida. Estamos em uma terra de ninguém. Temos tudo organizado, funcionando bem, e de repente a bomba atômica é atirada, estilhaçando nosso mundo em 1000 pedaços. Não sabemos o que tem a seguir, e nem mesmo onde estamos. Então recriamos a nós mesmos. Voltamos ao território sólido de nossa autoimagem, o mais rápido possível. Trungpa Rinpoche costumava chamar isso de saudade do Sansara. Exatamente. É quando acontece algo imprevisto. Era imprevisto, a gente está nessa situação agora. Né? A bomba atômica chegou, a pandemia chegou, destruiu tudo. Mudou tudo, mudou todas as relações, mudou toda a forma como a gente lida com a realidade. Caiu nas nossas vidas. Qual é a nossa reação habitual? É nos agarrar aos velhos hábitos. Então tudo mudou. Se caiu a bomba, tudo se destruiu. Mudou. As estruturas não são as mesmas. Então, a partir do momento que essa pandemia se instaurou, tudo mudou. Não tem volta. As nossas estruturas sociais, elas mudaram radicalmente. Por mais que a gente ainda se apegue à antiga realidade, a gente tem a lembrança dessa memória. É uma memória muito recente, né? Meses atrás a gente estava no carnaval. Então, se a gente se agarra a isso, a gente vai sofrer muito mais. Porque se a gente simplesmente percebe o novo ambiente que se instaurou, a nova realidade possível. E o que é que essa realidade oferece? Então, geralmente a gente vai para a ilusão de que tudo é sólido, tudo é fixo. A gente volta para o velho hábito, volta para aquilo que a gente fazia anteriormente. E acha que as coisas têm que corresponder tal e qual o que já foi. Então, fica preso ali. Lembrei da música do Lulu Santos. Aquela música como a onda, né? Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. É isso. Então muda o tempo todo. Mas aí tem momentos, você pode até observar na sua vida momentos que foram radicais. Mudou de casa, criou-se uma mudança. Mudou de cidade, muitos de vocês mudaram de cidade, como eu venho de outra cidade. Mudança é radical. Não dá pra você mudar de cidade e querer
as mesmas amizades, os mesmos contatos, as mesmas relações, às vezes o mesmo trabalho que você tinha na cidade anterior. Não dá, é outra cidade. Cada lugar se orienta de formas diferentes. Eu posso até tentar e criar aquela estrutura fixa, né? Não, eu sou assim. É isso. Eu já estou tão habituado a achar que as coisas devem ser dessa forma, e aí eu me prendo e perco a oportunidade de me abrir para as novas possibilidades, para o que temos ali naquele momento. Então agora, o que é que você está se fechando, por exemplo? O que é que você está evitando lidar? Quais são as relações, quais são as situações? A gente tentando evitar a possibilidade, sei lá, de um home office, de trabalhar à distância, que às vezes ainda rejeita a possibilidade das redes, né, da internet, de todas as possibilidades que a gente tem agora à nossa mão. Aí você para e pensa, se mudou, a gente não tem previsão. A gente não tem previsão de retornar para o que era. Aliás, a gente tem uma imagem, como é que eu posso dizer, difusa do que foi o passado no futuro. Então a gente não sabe, é uma coisa assim completamente nebulosa. E vai ser sempre assim, a imagem do passado ela não vai retornar. Então a gente vai olhar para o futuro imaginando, sonhando com uma imagem semelhante, mas não igual. Olha como isso é um exercício que a gente deve fazer. Imaginar para o futuro, imaginar o nosso futuro semelhante ao que já foi, mas com as características que a realidade está se apresentando agora. Com todas as possibilidades que a realidade está se apresentando agora. A gente pode sonhar com um futuro de contato social semelhante ao que a gente tinha anteriormente, mas não vai ser o mesmo. A gente já põe isso em nossa mente. Já põe em nossa mente que as coisas mudaram. E a gente aceita a realidade da mesma forma. Da mesma forma que a gente aceitava a realidade no passado. Então, essa nova realidade, ela é preciosa, tão preciosa quanto a realidade do passado. Porque é o que nós temos agora. Nós temos essa realidade. E a partir dessa realidade é que a gente deve trabalhar. A gente deve se mover. A gente deve realizar nossas coisas. A gente deve estar feliz, triste, emocionado. Então, todos os sentimentos eles vão surgir novamente na mesma intensidade que foi no passado, só que agora num novo contexto. Então, o melhor é desapegar-se, sair desse contexto do passado, sabe? A gente sente saudades, vai sentir saudade, obviamente. Muitos de nós vivemos muito disso. As crianças que estão agora, né, que ainda estão num processo de... não tem a mesma consciência que nós adultos temos, muito provavelmente elas vão naturalizar isso, os novos acontecimentos, de uma forma muito mais simples do que as pessoas do que nós mesmos, né? Nós vamos ter uma certa dificuldade. A realidade do uso de máscara, por exemplo, a realidade do pouco contato. Eu vi um experimento recente, eles colocaram uma tinta que pode ser vista através de luz ultravioleta. E eles botaram esse pigmento numa maçaneta. E aí as pessoas iam entrando nesse espaço. Para entrar no espaço precisava tocar na maçaneta. E aí era como se fosse um jantar. E as pessoas iam pegar a sua refeição e tal. E sentavam à mesa. E aí, num determinado momento, eles apagaram as luzes e ligaram a luz ultravioleta. Quando eles ligaram a luz, mostrou as marcas daquela tinta que estava só lá na maçaneta para entrar dentro do espaço. Então, o espaço inteiro estava repleto de marcas. O rosto das pessoas, os talheres, vários lugares. Então, tudo recebeu aquela impressão. Isso para fazer uma representação da questão do contágio do vírus.
da questão de como é fácil de se disseminar um vírus como esse que a gente está lidando agora. Simplesmente pelo próprio o toque. Tocou num lugar, aí você vai espalhando ele. Aí tinha gente que estava com o rosto todo marcado por essa tinta e ela não percebeu. Os alimentos estavam com tinta. É como essa tinta, eu estou falando a analogia da tinta, é a analogia do vírus, né? Então o vírus ele está se espalhando, ele se espalha por vários lugares. E a gente vai ter que lidar com isso porque provavelmente outras pandemias vão surgir. Então é só um marcador, né? Um indício de que algo está acontecendo, né, no planeta e que a gente vai ter que lidar com isso. Como foi milhares de anos, né? A gente enfrentou já várias situações desse planeta. O planeta já enfrentou várias situações, condições ambientais as mais desfavoráveis para a vida. E o planeta continuou. E é nessa perspectiva, né? Como é que a gente se adapta? Essa capacidade de adaptação é uma capacidade preciosa que todos nós temos. Só que muitas vezes a gente não treina, né? Esse se adaptar. Meditar é se adaptar. Você se adapta a essa posição. Você está se adaptando. Seu corpo se adapta, sua energia se adapta. Então, a gente vai continuar com a leitura. Nosso mundo inteiro desaba e nos é dada essa grande oportunidade. Entretanto, não confiamos na mente básica de sabedoria, o bastante para permitir que as coisas fiquem como estão. Nossa reação habitual é querer ter a nós mesmos de volta, até mesmo nossa raiva, ressentimento, medo ou confusão. Assim, recriamos nossa personalidade sólida e imóvel, como se fôssemos Michelangelo, esculpindo no mármore nossa própria escultura. Então a gente fica, né, modelando a nós mesmos a todo instante, apegados àquela imagem que a gente cria de nós mesmos. Então, até antes da pandemia, a gente tinha uma imagem. Então aquela imagem era impecável, a roupa correspondia com aquilo que a gente queria passar, perfume, o nosso carro, todas as situações que envolviam o nosso comportamento. E aí a gente criava, né, esse mecanismo de andar no mundo. Impecável, perfeito. Aí acabou, não tem mais que você ir todo dia. Estou falando das pessoas que têm essa possibilidade, obviamente. Eu sei que muitos de vocês não têm essa possibilidade, que precisam ainda estar se deslocando e que, graças a vocês, a sociedade minimamente ainda está funcionando, né? As pessoas que estão trabalhando nas atividades essenciais, mas eu digo aqueles que não... Um exemplo, né? É só um exemplo. Eu digo aqueles que não precisam. Aliás, que não precisam não, que não devem estar saindo de casa. Então, se você tem esse corte radical, como é que fica a sua mente em relação a isso? Será que eu precisava mesmo de todo aquele aparato para ir para o trabalho? Toda aquela estrutura? Quem é que me condicionava aquela estrutura? O que era? A que expectativas eu estava tentando corresponder? E será que naquele meu comportamento não estava gerando outros comportamentos? Obviamente você estava. Porque a gente está sempre sendo observado. É muito para além das câmeras que a gente tem aqui, a gente geralmente está sendo observado. A gente é sempre observado. Sempre tem alguém que está ali se espelhando em você. Independente da sua realidade social, independente do seu estado emocional, daquilo que você faz ou deixa de fazer, tem alguém que gera alguma energia em relação a você. Ela observa você e tem uma... Sabe aquele brilho? Pode ser familiares, pode ser quem for. Como é que você se coloca diante dessas pessoas? Você se coloca de uma forma inacessível, sabe? Aquela figura, sabe? Tão empoderada que é... Ou você se coloca uma pessoa acessível, uma pessoa que está ali para ajudar, uma pessoa que colabora com a comunidade. Como é que você lida com a realidade? Como é que você lida com a sua realidade interior? Como é que você se comporta? Como é que você se vê diante das situações?
Você está esculpindo uma escultura igual a Michelangelo? Em lugar de tragédia ou novela, esse Mara parece mais com um seriado cômico. Exatamente quando estamos prestes a compreender algo de fato, permitindo que nosso coração se abra verdadeiramente. Quando temos a oportunidade de ver com clareza, colocamos uma máscara de Groucho Marx, com sobrancelhas peludas e nariz enorme. Então nós nos recusamos a rir ou a nos soltarmos, porque podemos descobrir sabe-se lá o quê. Então, ele fala que como é um seriado cômico mesmo. Porque quando a gente está prestes a compreender algo de fato, quando a gente está prestes a entrar em contato com a realidade, o sofrimento ele é um ótimo veículo para a gente lidar com a realidade. O sofrimento chegou, pá! Aí, em vez de você chegar junto para observar e entender o sofrimento, não, você se dissimula, você cria um personagem, como ele fala aqui, você cria uma máscara, bota uma máscara e não é comigo, e sai fora daquela situação, né? Você não lida com a realidade da forma como ela se apresenta. E aí vai se gerar só mais sofrimento, porque daqui a pouco essa realidade vem lá de novo, bate na porta, aí você, quem é? Você já sabe quem é, né? Mas você fica fingindo que não é com você. E aí essa realidade, ela entra na sua casa, das formas mais diversas possíveis. Mais uma vez, esse processo não precisa ser considerado um obstáculo ou um problema. Embora se pareça com uma flecha ou espada, ele se transformará em flor. Se usarmos como oportunidade para perceber como tentamos nos recriar continuamente, podemos nos permitir ser curiosos e abertos em relação ao que acabou de acontecer e ao que virá em seguida. Em vez de lutar para reconquistar nossos conceitos a respeito de quem somos, entramos em contato com o simples não saber nada, que é a mente básica de sabedoria. O Klesha Mara se caracteriza por fortes emoções. Um simples sentimento surge e, em vez de apenas permitir que ele esteja ali, entramos em pânico. Começamos a tecer nossos pensamentos formando a trama de uma história, o que dá origem a emoções ainda mais intensas. Em lugar de apenas sentar, de algum modo, abertos para os nossos próprios sentimentos desconfortáveis, pegamos os foles e atiçamos o fogo. Às vezes a gente joga gasolina mesmo, o sentimento vem a raiva. Sentiu raiva, viu aquela figura, aí tô com raiva, tô com ódio daquela figura. Aí, em vez de você perceber aquele sentimento, nossa, tô com raiva, por que eu tô com raiva e tal, entender aquela sensação e tal, aí diz, eu quero estar com raiva e joga gasolina, aí explode, puf, aquele monte de energia, aquele monte de elementos químicos, porque você mexe com toda a química do corpo quando você se emociona, então joga aquele combustão de elementos químicos no seu corpo. Aí você se pergunta, para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou me intoxicando com os meus próprios sentimentos? Para que eu quero mais adrenalina? Às vezes eu estou viciado nesse sentimento, nessa sensação, nessa experiência. Ai, como é que pode? Não dá para ficar isento de determinada situação. Não é ficar isento, não é deixar de se emocionar em determinadas situações, mas é perceber que aquilo não precisa de tanta energia, não precisa dar tanta energia àquilo. E na verdade, quando você não dá tanta energia para determinado sentimento, você começa a perceber a causa desse sofrimento e como lidar com isso de uma forma mais objetiva, mais concreta, mais real, sabe? Postar textão no Facebook já era. Mensagem na timeline do Insta também não vai funcionar. Agora, como é que você realmente se posiciona em determinada situação? Sabe? Como é que você cria uma estrutura para resolver determinada situação que te traz sofrimento? Uma mensagem aleatória faz muita diferença. A pessoa construa um discurso. Eu não estou aqui para dizer o que você deve fazer. Você tem que pensar dentro da sua natureza, dentro dos seus comportamentos, dentro das suas convicções. O que é que você pode fazer para melhorar, né, a situação que você está vivendo e o que é que está te incomodando tanto, que está causando tantas emoções. Então percebe o que é isso e onde é que tu pode se mover. Como é que tu pode se mover? Busca pessoas que tenham pensamentos parecidos com os seus. Em determinada situação, por exemplo. Se essa situação é essa.
Pá, vou buscar ajuda, porque a gente não está só. A gente tem que acabar com essa ilusão de que a gente está só isolado. A gente é um coletivo, a gente é interdependente. Não tem ninguém sozinho. A todo momento você está junto com alguém. A todo momento que você respira, você está respirando o mesmo ar que eu respiro. A gente está conectado. A gente não está isolado. Meu ar depende do seu ar depende do meu e está tudo certo. Estamos juntos. Então começamos a tecer nossos pensamentos formando a trama de uma história, que dá origem a emoções ainda mais intensas. Em lugar de apenas sentar e reconhecer isso, atiçamos o fogo. Com nossos pensamentos e emoções, nos manteremos em esse sentimento de desconforto inflamado e quente. Não deixamos que ele se apague. A gente tem que deixar que se apague, para a gente perceber a natureza efêmera das coisas. A gente mantém a coisa funcionando, às vezes até a situação que trouxe sofrimento, ela se esvai, ela some, por algum motivo, pá. Mas a gente ainda está alimentando aquele fogo. Só que a labareda inicial, o que deu início para aquela situação, já não tem mais. É tipo aquela pessoa que causou aquele sentimento em você, mas ela foi embora, tá vivendo a vida dela, e você tá ali sofrendo, nutrindo aquele sentimento, e tá lá, e a pessoa já se foi. Aí você acaba às vezes mudando só o personagem. Vem outra pessoa e você joga a mesma energia, com a minha energia que já está ali qualificada, prontinha, porque você está tão apegado a se sentir dessa forma naquela situação, aí você só vai mudando a pessoa. E não dá liberdade, né, para os outros. Quando tudo desmorona e nos sentimos incertos, decepcionados, sobressaltados e confusos, o que nos resta é uma mente clara, fresca e imparcial. Mas não enxergamos isso. Ao contrário, sentimos o constrangimento e a incerteza de estar em uma terra de ninguém. Ampliamos esses sentimentos e marchamos com eles pela rua, carregando bandeiras que proclamam quando tudo vai mal. Batemos em todas as portas, pedindo às pessoas que assinem nosso manifesto, até termos todo um exército que concorde com nossa opinião. Esquecemos o que aprendemos com a meditação e que sabemos ser verdadeiro. Quando sentimentos realmente fortes surgem, todas as doutrinas e crenças a que nos agarramos parecem insignificantes, já que as emoções são muito mais poderosas. Então, quando a gente medita, a gente se prepara para que esses sentimentos eles aconteçam. Porque a gente sabe que quando esses sentimentos acontecerem, eles vão vir com toda a intensidade deles, com todos os recursos. Mara, a ilusão, ela é poderosíssima, ela tem um arsenal, uma infinidade de recursos para te trazer de volta para a ilusão. Desse modo, o que se inicia como um imenso espaço aberto transforma-se em um incêndio na floresta, em uma guerra mundial, na erupção de um vulcão, em um maremoto. Usamos nossas emoções, nós as usamos. Em sua essência, elas são simplesmente parte da graça de estar vivo. Mas em vez de permitir que existam, nós a tomamos e utilizamos para reconquistar nosso território. Nós as usamos para tentar negar o fato de que ninguém jamais soube ou saberá o que está acontecendo. Nós as usamos para tentar tornar tudo seguro, real e previsível de novo, para nos enganarmos sobre o que é realmente verdadeiro. Podemos apenas sentar com a energia emocional e deixar que ela passe. Não existe nenhuma necessidade específica de espalhar culpa e autojustificativa. Entretanto, nós jogamos querosene na emoção, para que ela pareça mais real. Então, todos nós fazemos isso. Quanto a gente não joga mais combustível em determinada emoção, quanto a gente não percebe a emoção de uma forma tão estagnada e tão... como se aquela emoção ela fosse completamente imutável e que a gente não pudesse mudar de opinião e mudar de ideia. Ainda mais uma vez, não é preciso considerar esse processo como um obstáculo ou um problema. Se pudermos olhar e ver a turbulência das emoções, seremos capazes não apenas de começar a agir com amizade e brandura em relação a nós mesmos, mas também de fazer o mesmo com todos os seres humanos e, na verdade, com todos os seres vivos. Ao começar a ter consciência de como repetimos esse tolo comportamento continuamente,
porque não queremos lidar com a incerteza, o constrangimento e a dor de não saber, começamos a desenvolver compaixão verdadeira por nós mesmos e pelos demais, pois percebemos o que acontece e como reagimos quando tudo desmorona. Essa consciência que transforma a espada em flor. É assim que aquilo que parecia feio, problemático e indesejável realmente se transforma em nossa mente e se transforma em nosso mestre. Então a gente tem que trazer o sofrimento. Aquelas pessoas que nos trazem sofrimento, elas são nossos mestres. É tão difícil. Isso para mim é dificílimo entender isso. Mas a gente tenta junto. Entende aquelas pessoas que te trazem sofrimento como verdadeiros mestres. São mestres. Olha aí, eles estão acionando os botõezinhos que geralmente a gente não quer enxergar em nós mesmos. O pior de nós, essas pessoas conseguem atrair e mover. Então, olha para essa pessoa nesse momento que está te trazendo sofrimento. Imagina ela agora. Imagina agora você emanando bondade, amor para essa pessoa. Dificílimo fazer isso, mas tenta imaginar, pelo menos por uma fração de segundos. Tendo compaixão, aquele ser, ele está tentando ser feliz igual a você. É isso, meus amores, a gente vai praticar a meditação para ver se a gente chega pelo menos próximo desse estado, porque não está fácil. Vamos iniciar uma prática de meditação curtinha. Eu vou tocar o sino agora e ao final toco novamente para a gente retornar. Sente-se confortavelmente e procure manter sua mente estável, olhando para um ponto fixo à sua frente.
Agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade vivida. E nos saudamos. Namastê. Gratidão, gratidão a todos, gratidão a todas. Um ótimo dia, as melhores energias. Até o nosso próximo encontro, até 9h30 tem prática de yoga aqui no Instagram. E às 18 horas tem prática de yoga pelo YouTube. Então aguardo vocês. Fiquem bem, se cuidem e até nosso próximo encontro. Agradeço aos apoiadores, a todos os apoiadores que estão contribuindo com o financiamento desse projeto. Se você sentir, se você desejar, se você quiser ser um apoiador, manda um direct para mim que eu explico, dou mais detalhes como é que está funcionando esse financiamento, como é que está funcionando a manutenção desse projeto. Tá bom? Agradeço também a todos que estão compartilhando, divulgando. Também é muito importante a divulgação de vocês. Tira um print dessa tela, faz uma foto sua fazendo alguma pose de yoga, marca a gente aí nas redes, comenta, compartilha, dá um ok aí, um like nas mensagens, um coraçãozinho, que toda essa interação ela cria esse movimento, essa energia que outras pessoas acabam chegando também. A plataforma entende e começa a divulgar o nosso trabalho em outros lugares, né, para outras pessoas. Viu? Agradeço a Maria, a Célia. Oi Célia, oi Dani, Lenilton.